Bem, gente, terminando esse tópico de hoje, nós vamos falar de trauma de pé. E como fizemos nos outros, nós não vamos falar de todas as fraturas do tarso, até porque falaríamos durante muito tempo. Nós vamos buscar a fratura mais importante, do osso do tarso, que mais é prevalente no ponto de vista de fraturas e o que mais causa incapacidade, que é a fratura de calcânio. Esse osso aí, que é o maior dos ossos do tarso, tem uma anatomia complexa, até porque na realidade, são três articulações que se fundem quando ele faz a sustentação do corpo da gente. Exatamente por essa função, a reconstrução dele é uma reconstrução difícil de ser realizada, principalmente quando decorrente de traumas de alta energia. Em cerca de 90% dos casos, a compressão axial que é a fonte dessa lesão, dessa fratura, podendo ser em algum percentual de casos também uma lesão por cisalhamento. Do ponto de vista de avaliação, as radiografias são importantes, e sempre que você se depara com a radiografia de uma fratura de calcânio, você deve buscar lesões associadas principalmente na coluna, que acontecem em cerca de 30% dos casos. Então, as incisões radiográficas que você deve pedir na fratura de calcânio são essas: a incisão em AP ou axial do calcânio, que você vê o calcânio de frente, a incisão em perfil, que você vai avaliar os ângulos de Bailey e de Gensani, que são os ângulos que vão denotar a diminuição do batente articular, que vão denotar exatamente essa fratura da articulação subtalar. E para ver essa articulação subtalar, que é a articulação entre o calcânio e o talos de frente, essa incisão em pequena rotação, que chama-se incisão de Brodin. A medição desses ângulos é importante. Na verdade, no passado foi muito mais, porque se definia o tipo de tratamento somente com radiografias, né, que são esses ângulos. Eles vão exatamente definir se uma lesão é intraarticular ou extraarticular. Entretanto, na década de 90, os estudos tomográficos vieram para ajudar nesse tipo de definição, principalmente através desse importante ortopedista chamado Roy Sanders, que definiu então uma classificação tomográfica, e essa classificação é a que nós utilizamos para definir gravidade da fratura de calcânio, de acordo com a cominuição intraarticular, que é exatamente um corte nessa linha vermelha, que vai importar no que nós, ou como nós vamos abordar essa lesão e qual vai ser efetivamente o seu prognóstico, né? Existem outras classificações mais antigas, como de Essex-Lopresti, que exatamente transformam ou usam simplesmente situações radiológicas como definidoras de classificação, mas a classificação de Roy Sanders é uma classificação mais importante no ponto de vista de prognóstico, e é exatamente por isso, porque ele classifica além da quantidade de fragmentos, com linhas em relação à proximidade dessa região da pontinha do calcânio, que se chama sustentáculo tali, e quanto mais distante for, ou quanto mais fragmento de sustentáculo tali você tiver, maior capacidade de fixação você tem de sistemas nele, o que vai propiciar uma coisa mais rígida, fazendo com que o prognóstico seja melhor dessa lesão. Então, além de classificar em fragmentos, ele classifica por linhas A, B e C, de acordo com a proximidade dessa região, da região do sustentáculo tali. Sendo mais grave a lesão, quão maior o número de fragmentos e quão menor tivesse sustentáculo tali, fazendo com que você tenha dificuldades para efetivamente realizar a fixação dessa região. Então, no passado, a fratura de calcânio, a busca era tão somente tentar minimizar o batente articular, não se preocupando com essa congruência dele. Então, se fixava com fios, às vezes de maneira indireta. Essa é uma técnica clássica de Essex-Lopresti, que não fazia nenhum tipo de incisão, simplesmente melhorando a posição de calcânio usando esses fios, chamados fios de Kirchner. Hoje não, hoje se opta por incisões abertas, promovendo uma redução desse batente, dessa fragmentação intraarticular, por várias técnicas ou incisões cirúrgicas. A incisão que eu prefiro é a incisão suprafibulares, onde você tem um menor dano da articulação, fazendo a fixação, como mostra a figura aí, uma fixação com parafusos,
porque quando você opta por situações dessa natureza, de uma maneira menor, você agride as articulações, você agride a articulação subtalar, bem como os tendões fibulares. Então, essa é a forma de incisão suprafibulares. Você rebate os tendões para baixo e faz uma incisão reta, sem nenhum tipo de curva, ou seja, que você tem uma menor incidência de promoção de necrose tecidual, o que já é uma complicação, um fator complicador a menos nesse tipo de procedimento. Fixando primeiramente com fios, né, e o parafuso entra por dentro desse fio, depois de você realizar a redução, que é colocar os fragmentos no lugar, a contento. Entretanto, mesmo utilizando essa fixação, no pós-operatório dessa pessoa, você não deve promover carga de uma maneira precoce. Porque se você promover carga, o parafuso não vai ser suficiente para a sustentação disso. Há necessidade de preenchimento de um bom arcabouço ósseo para que ele consiga pisar. Então, no pós-operatório compulsório de uma fratura de calcânio, qualquer que seja a técnica realizada, você deve ter carga tardia. No meu protocolo de pós-operatório, eu privilegio com que o indivíduo fique 90 dias sem pisar, para que você tenha uma boa sustentação óssea. Alguns no passado colocavam nessa região enxerto ósseo, e efetivamente ele é pouquíssimo eficaz, porque há uma absorção desse enxerto que não minimiza o tempo de sustentação, ou o tempo que esse indivíduo tem que ficar em pé. Uma outra técnica também realizada é a técnica que utiliza essa grande incisão em L. Também vários cirurgiões de pé privilegiam ou gostam dessa técnica, entretanto, na minha opinião, há um aumento da necrose, principalmente na ponta desse L aí, por conta da incisão. Ela realmente promove uma visualização melhor da fratura, permite com que você coloque metodologias de síntese, né, que são fixações maiores, como essa placa aí, colocada na figura ao lado. Entretanto, quer essa placa pode promover situações de atrito com os tendões fibulares, bem como essa incisão de pele pode causar complicações, então, portanto, elas não são, esse tipo de técnica não é minha preferência, mas há quem as utilize de maneira com bastante experiência e afirma ter bons resultados com essa técnica, principalmente quando a situação de fraturas mais graves que precisam uma ampla visualização. Mas o mais importante do ponto de vista de fratura de calcânio é lembrar que são fraturas graves, são fraturas importantes, que, como toda fratura que é chamada intraarticular, há a necessidade de que você tenha uma boa redução, uma boa junção desses fragmentos de maneira congruência com o mais perfeita possível para se ter um bom prognóstico. Lembrando que são fraturas que podem ser fixadas de diversas formas diferentes, que principalmente você tem que fazer essa reconstrução perfeita, e a carga, qual mais tardia for, melhor do ponto de vista de prognóstico, minimizando também complicações, e não esquecendo que é uma fratura que pode comprometer outros órgãos por ser exatamente fonte de um trauma de alta energia, como quedas de altura, ou seja, isso precisa ser lembrado para vocês enquanto generalistas, e a investigação, principalmente de trauma de coluna, é necessária quando você se depara com uma fratura dessa natureza, gente. Então, pessoal, só lembrando a vocês que ao terminarem aí de ver os vídeos, aí vai ter a disponibilização de um link para que vocês preencham um Google Form, que vai ter uma composição aí na média de vocês, tá? Nós vamos, então, já a líder de turma de vocês pediu para que eu já conversasse sobre como seria a prova. A prova de vocês será a prova à semelhança do que a professora Atualpa fez. Nós vamos distribuir alguns tópicos para vocês, que vocês vão responder num espaço de tempo
para a gente já colocando de maneira manuscrita para que a gente possa fazer as correções. Eu vou colocar os detalhes aí da operação para a líder de turma, que ela vai já transmitir a todos vocês, tá? Os que tiverem dúvidas sobre essas apresentações, podem colocar aí as dúvidas no chat, preferencialmente o chat do site aí, eu acho que é o mais fácil, porque eu recebo em tempo real, e já me coloco à disposição aí de todos vocês para qualquer dúvida, em qualquer tempo, que vocês tiverem nessa forma diferente aí que a gente está tentando colocar a disciplina para todos vocês, tá bom? Um grande abraço a todos, espero encontrá-los aí logo aí nos ambulatórios. Um grande abraço.